Estamos em Santo André. E essa é a primeira mensagem de uma série que vai transformar a sua vida. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro aqui no nosso canal. Eu quero de verdade que essa palavra fale com você. O tema da mensagem é: convide Deus para suas batalhas. E eu quero que você tenha certeza: nenhuma batalha que ele tenha entrado até então, ele perdeu. Então, lindo, se você não quer perder batalhas, chame ele para a batalha. E se ele mandar você ir, vá. E se ele mandar você ficar, fique. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir só um favor, algo muito simples, muito rápido e muito importante. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um likezinho. Estou fazendo vontade de fazer igual aqueles youtubers. Vamos fazer a meta de 200 mil. Aí se bater a meta, a gente dobra a meta. E curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso. Agora nós estamos a pouco menos ou 180 mil inscritos para batermos 10 milhões. Então, lindo, se inscreve, bebê. E vamos pro vídeo. Ai, olha, essa série não tá normal. Hoje, enquanto eu trazia à memória aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses 2 meses que se passaram, algo aconteceu de uma maneira diferente. Eu estava no meu quarto do hotel, a luz era pouca, então eu peguei um abajur, coloquei em cima de uma cadeira. E naquele lugar ali, enquanto preparava as mensagens, comecei a falar com Deus de um jeito simples. E quando eu percebi, uma glória de Deus invadiu o quarto. Eu comecei a mandar mensagem para minha mãe, que sei que está jejuando pela série. Chamei a minha esposa de vídeo. Mas é engraçado porque a gente sente quando tem algo diferente no ar. A gente sente. E essa mensagem em específico hoje fez tanto sentido para mim, e que eu quero que você abra o coração para entender que sim, não existe batalha que ele entre junto com você que o final seja uma derrota. Ele não entra em lugar nenhum para perder, e o lugar que a derrota era garantida, quando ele entra, a vitória vem. Então, lindo, só tem um problema: é que nós escolhemos as batalhas que ele não escolheu. Toda a batalha que a gente perde é porque nós entramos nela sem a autorização de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 42, diz o seguinte: e o Senhor me disse: não subam nem pelejem, pois eu não estou com vocês. Para que vocês não vão e sejam feridos pelos seus inimigos. Eu vos falei e vocês não me ouviram. Vocês se rebelaram contra a ordem de Deus e subiram com arrogância. E os seus inimigos
que habitavam naquele monte vieram contra vocês, os perseguiram e destruíram vocês. Uau! Meu Deus! É uma palavra muito difícil de ouvir, porque nos faz lembrar de derrotas quando ouvimos isso. Nos faz lembrar que muitas das dores que nós colecionamos estão exatamente conectadas às batalhas que lutamos sozinhos. E porque às vezes não tivemos sabedoria, não tivemos paciência, fomos afoitos, compramos brigas que não era para a gente comprar. Vivemos histórias que não eram para nós viver, simplesmente porque não tivemos o temor de perguntar para o Senhor, de chamar Ele para conversa. E sabe, o retrato de uma geração frustrada é o retrato de uma geração que luta sozinha, que luta sem o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Sabe, nós temos que lembrar dessas mensagens de quando éramos crianças. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus dos médicos, Ele é o Deus de todos, Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é. Só que veja, o nosso problema é porque existe algo dentro de nós que primeiro não nos deixa perguntar. Porque nós temos uma coisa dentro da gente chamada ego. E o ego nos faz pensar que a força do nosso braço é suficiente. O ego nos faz pensar que a gente não precisa de ajuda. E sabe como é interessante? Porque os nossos filhos, e você quando era pequeno também era igual. Quando a gente pensa que é independente, a primeira coisa que a gente declara com a nossa boca é: eu não preciso de ajuda. Até hoje, até esses dias, eu entrava no quarto com os meus filhos, escovava o dente deles. Hoje, se eu falar para um dos meus filhos: posso escovar o dente? Ele diz: por quê, pai? Aí eu tenho que dizer: porque sou teu pai. Talvez isso me dê direito a alguma coisa. Mas a desculpa dele é boa. Ele diz: pai, eu já aprendi. E isso é o maior perigo, porque eu também aprendi a escovar o dente, mas já tive cárie. E eu sou adulto. O meu filho ainda é pequeno, mas veja, a conexão está justamente nisso. À medida que amadurecemos, paramos de depender do Senhor. E quando paramos de depender dEle, as nossas crises começam. É possível você viver uma vida com Deus, é possível você conhecer a Jesus e nunca depender dEle. E essa é a maior dificuldade nossa, e é por isso essa mensagem. Porque existe uma coisa do céu que nos defende a curto, médio e longo prazo: chamar Deus para conversa. Eu vou ser pontual com você. Esse povo de Israel, veja, era o povo de Deus. Ser chamado de povo de Deus não é um título comum, é um título poderoso. Eles eram os escolhidos, o povo de Deus. Olha, é muito mais poderoso do que a gente imagina. Viram milhões de milagres com os seus olhos. Viram, sabe, fogo, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça, a água da rocha, o mar que se abre, o maná que cai do céu. É muito milagre que esses homens viveram. Só que, veja, o homem, mesmo vendo tudo, pela própria nossa natureza, chega um determinado momento que o povo acha que não precisa de Deus, e que o segredo é eles, que o segredo não é quem escolheu, é quem foi escolhido. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Essa série, quando era pelo dia, nós estamos em junho, final de abril, o Senhor falou comigo: e aí, bebê, você não vai jejuar pela série que você vai gravar? E eu me perguntei:
por que eu vou jejuar? As mensagens já estão aqui. E aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho: David, baixa a bola. Ter mensagem não significa ser instrumento. Agora, ser instrumento significa ter uma mensagem. E para ser instrumento, você precisa depender de mim. Aí eu falei: Jesus, estou ligado, pronto, voltei. Ou seja, por mais que o tempo passe, o resultado das coisas se dá de maneira aonde a dependência tem o seu lugar. Eu estava hoje olhando e vi que vai bater os 10 milhões. E aí eu me impressionei com... Não, calma. Eu fiquei pensando: Jesus, da onde surgiu tanta gente? Eu nasci numa cidade de 600 mil pessoas. Quando eu era garoto, o Senhor dizia que eu falaria para muita gente, mas o máximo de gente que eu imaginei era a minha cidade. O que faz você viver o sobrenatural? O que faz você romper a fronteira? O que faz você passar a margem do comum? Depender do Senhor. Sabe, a mensagem é sobre dependência. É sobre dizer: Jesus, eu não vou me mover se o Senhor não estiver comigo. Jesus, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver aqui, eu não vou. Jesus, eu não vou andar vazio. Jesus, eu não vou andar de pneu murcho. Jesus, eu não vou decidir absolutamente nada na minha vida se o Senhor não trazer paz para o meu coração. Jesus, eu preciso tanto do Senhor que eu não consigo explicar. Mas Senhor, se o Senhor puder, abre o caminho, dá luz, mostra qual é o próximo passo. Jesus, me leva para o centro da tua vontade. Sabe que eu imagino Deus olhando para a gente dizendo: yes! É isso, bebê. Se você chama Ele, é um pedido irresistível para o Senhor. Se você dobra os seus joelhos e diz: Jesus, eu preciso de Ti, eu imagino o Senhor assim, ó, meu filho, meu lindo, eu sei o que eu estou te falando. Eu sou um pai humano e falho, mas quando a minha filha olha para mim e diz: papai, eu te amo. Quando o Nonô diz para mim: pai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aí eu falo para Jesus: Jesus, eu quero me parecer contigo cada dia mais. Aleluia. Jesus, eu quero que eu chegue em qualquer lugar e quem esteja longe, perdido, sinta uma paz sobrenatural no coração, que a tua presença, sabe, isso é uma delícia. Aí quando João diz para mim: pai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com o Senhor. Aí agora eu levei ele na primeira viagem, fiz um crachá para ele, e ele me abraçava dizendo obrigado. E aí eu digo para Jesus: Jesus, eu quero viver o resto da minha vida para a tua glória. Jesus, eu quero honrar o teu nome por onde eu for. Jesus, eu quero levar a tua palavra enquanto houver fôlego no meu pulmão. Aí o Senhor olha e diz: é isso. Enquanto os nossos olhos estão voltados para Ele, não haverá batalha que seremos derrotados, não haverá problemas que irão nos sucumbir, não haverá. 10 aleluias, eu vou dizer de novo: se o Senhor estiver com você, batalhas não serão perdidas, guerras não serão experimentadas de derrota, nada nem ninguém poderá parar o que Deus tem para você. Mas aqui eu preciso te dizer que o problema não é durante a batalha, é antes de entrar nela. Quantas dívidas que você já fez e que está desesperado? Aí você diz: Senhor, me ajuda. E aí Deus diz: mas eu não estava junto. Sabe o currículo que você entregou no lugar errado? E te chamaram, e hoje você reclama do trabalho? Quem foi que disse que Deus mandou você ir para lá?
Sabe, o marido, foi você que quis. Ou seja, existem batalhas que nós entramos que não tem mais como sair. E a ajuda na batalha é diferente da ajuda antes da batalha. Porque a ajuda na batalha é no meio do sangue, é no meio do cenário de guerra, é no meio do caos, é dolorido. Agora, quando a ajuda é antes da batalha, ela não tem sangue, ela é estratégica, ela é inteligente. Não, lindo, vamos junto. Ela não é comum, ela não tem cenário de guerra. Ela é tão inteligente que a guerra é aniquilada antes de começar. Lindo você crer que se você convidar Deus para a sua história, para todos os detalhes da sua vida, existiam batalhas que você precisava entrar, e por conta da estratégia do Senhor, você vai passar sobrevoando alto, e não vai precisar manchar os pés, não vai precisar. A questão é o nosso orgulho. Não tem o que fazer. Enquanto nós não sufocarmos o nosso orgulho, enquanto nós não declararmos com a nossa boca: eu não sou suficiente, eu não consigo sozinho, Jesus, eu preciso de socorro, e eu não só quero socorro no meio da batalha, eu quero socorro para todos os detalhes da minha vida. Jesus, para sair, para entrar à direita, para entrar à esquerda, por onde eu for, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Jesus, eu dependo de você. Quando você declara isso, você elimina guerras desnecessárias, você elimina crises que não precisa viver. Você só vai viver se tentar viver sem Ele. Eu vou te falar um negócio. Eu já me livrei de tanta coisa por ter perguntado, ou ao menos ter sido sensível ao Senhor. Eu me lembro que essa história eu devo ter contado já em alguma série, mas eu me lembro que um dia, enquanto estava nascendo a nossa associação evangelística, eu fui ver um prédio na nossa cidade para comprar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha fé. Fui com o corretor entrou comigo. A propriedade era linda. E eu falei: uau, que lindo. E aí no meio do nada o meu telefone toca. E o telefone toca e é um amigo meu. Um amigo. E ele me diz: você está onde, David? Eu disse: eu estou dentro do prédio que eu quero comprar para a associação evangelística. E ele perguntou: quanto é o prédio? Eu disse o valor, e não era um valor baixo, era um valor alto. E ele disse para mim: pode comprar, eu vou pagar para você. Eu disse igual a você. Eu falei, falei pro corretor: é nosso. O corretor já assim, ó. O corretor é um bicho empolgado já. Comissão. Aí eu pra ele aqui, ó, é nosso. Aí eu tô aqui pra ele: mano, pô, maravilhoso, cara, tu não sabe que lindo. Eu desliguei o telefone, falei pro corretor. E aí, irmão, eu ia embora nas nuvens. E aí era um terreno que a casa em cima tinha uma descida, tinha uma curva. E aí quando eu tava na curva, sabe aquela expressão: Deus pegou você na curva? Irmão, na curva, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai perguntar nada para mim, não. Irmão, olha como é a nossa carnalidade. Bom, eu não tenho dinheiro, mas tenho fé. Do nada, meu telefone toca. Um doido diz que vai pagar. É de Deus ou não é? Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda proposta é propósito de Deus para você. Essa é a parada. A gente só sabe se convida Ele do início. É ruim descobrir depois. Eu peguei, eu sou meio vida louca. Falei pro corretor:
segura aí, que eu preciso orar. Do nada, corretor, tá bom. Só que eu não sou eu sou exagerado. Eu atravessei a rua, sou dramático. Dobrei o joelho, irmão, na calçada. Imagina as pessoas passando, não entendendo nada. E eu tô aqui, Jesus, eu gostei demais. Comecei a falar pro Senhor, porque eu queria convencer ele. Jesus, ó, que isso, pai? Você viu? Nossa, ganhamos. Aí eu fiz de todos os meus argumentos. Aí falei assim, mas ó, é o Senhor que manda, tá? Eu quero que o Senhor fale comigo em 24 horas. Se o Senhor falar assim, eu entro de cabeça, Senhor, você sabe. Se o Senhor falar não, eu não vou comprar. Aí, irmão, beleza, eu orei, atravessei a rua. Aí o corretor falou, e aí? Eu falei com Deus, e agora eu tenho que esperar uma resposta. E ele disse, se Deus não falar nada? Eu falei, eu não vou fazer nada. E passou 24 horas e Deus não falou nada. E o corretor me ligou e eu disse para ele, eu não vou comprar. E aquele dia eu fiquei martirizado por aquela decisão de fé, porque é difícil quando não faz sentido, sendo que é tão lógico. Mas esse é o negócio. Deus não opera na lógica do homem. Deus opera numa história que Ele conhece o começo, o meio e o fim. Quando você chegou, Ele já estava ali. Ele já viu o teu futuro. Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Ele já viu todos os desdobramentos das pequenas histórias e das pequenas decisões do seu dia. Ele já viu tudo. Bom, lindo, eu disse não para aquela compra. E 8 meses depois, o rapaz que tinha me dado foi preso. E todos os bens deles foram arrestados, todos. Todos foram bloqueados pela justiça. E um dos imóveis seria a minha associação evangelística, que hoje cuida de mais de 280 mil pessoas, que tem ajudado milhares no discipulado com doações de Bíblias. E agora, 3 anos se passaram. Nosso nome é limpo. Nossa credibilidade está intacta, porque teve um dia que eu soube dizer não para aquilo que Deus disse não. Lindo, eu quero que você entenda, nunca entre em nada se Deus não entrar com você. Não adianta. Se você entra sem Ele, você entra para perder, você entra para colecionar derrotas. Então qual é o conselho da vida? O conselho da vida é: só entre em batalhas que Ele entra. Só entre em guerras que Ele entra. Porque se Ele for com você, se Ele estiver ao teu lado, a Bíblia diz: o mar não te submergirá. Ei, lindo, você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Se você estiver com Ele, tenha a certeza, Ele nunca perdeu uma batalha. Mas você só vive isso se entra somente nas batalhas que Ele entra com você. E para isso, você precisa perguntar: Deus, você quer? Ou você não quer? Se Ele dizer não vá, não vá. E se Ele dizer vá, mesmo que não faça sentido, vá. Vá. Um dia Deus falou com um homem chamado Gideão e disse: Gideão, chegou a hora de vencer os inimigos. E os inimigos eram mais de 120 mil. E aí Deus olhou para Gideão e falou: teu exército é muito grande. Se vocês vencerem, o povo vai pensar que eles são a razão. Vamos diminuir o contingente. Diminuiu para 10 e na última reduziu para 300. Aí você vai dizer: 300 contra 120 mil? Como assim, David? Exatamente. Se você for bom de conta, é 400 inimigos para cada soldado.
Mas aqui que mora o negócio. O segredo não é o soldado que vai para a batalha, é o general que envia para a guerra. É lindo. Não, escute bem. Aí a Bíblia diz que a estratégia que o Senhor deu para ele é: desce, ouve o que eles estão dizendo. Se você está com medo, ele vai lá, ouve. O povo estava sonhando, estava perturbado, morrendo de medo, porque Deus assusta os nossos inimigos antes da gente chegar. Ele mexe tudo. Aí Gideão desceu e falou assim: a vitória é nossa. Vamos fazer o seguinte: divide 3 grupos de 100 em volta do acampamento, uma trombeta numa boca, uma tocha na outra, e todos vão. Ah não, meu Deus do céu, barulho junto, vai balançar a tocha. Aí os inimigos, irmão, ficaram desesperados, porque tocar a trombeta é cantar a vitória antes da guerra. Eu já ganhei. Quem entra com o Senhor já ganhou antes de entrar. Se Ele é com você, você ganha antes de sair. Meu Deus. Agora, que maravilhoso isso. Se você entra com Ele na guerra, o segredo não é a força do teu braço, o segredo é a graça de Deus que opera através de você. Se você entra na guerra, você não precisa de força, porque Ele te dá a estratégia que inutiliza a tua força. Se você entra com Ele, você não sofre, você cresce, você aprende, você amadurece. Agora, sem Ele, desespera. Com Ele, tem coragem no meio do caos, até porque o caos está controlado, porque se Ele está presente, o mar teme a voz dEle, a tempestade se aquieta mediante a voz dEle. Lindo. 120 mil inimigos mortos por 300 soldados. Vou dizer de novo, porque você não pegou. Talvez você aqui de Santo André deve ter visto muito o filme do 300, acha que é tudo igual. Lindo. 300 soldados venceu 120 mil inimigos. Mas diz para mim uma coisa: de quem é a vitória? É por isso que toda a batalha vencida, a glória é dele. E é por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias, porque nós não somos o segredo é aquele que está conosco. O segredo é o Senhor. A partir de agora, antes de qualquer decisão, chame Jesus. Antes de qualquer batalha, diga: Jesus, vem cá. Senhor, eu não sei viver sem você. Jesus, abre os meus olhos, abre o meu caminho. Senhor, me mostra qual é o próximo passo. E aí você vai começar a experimentar algo que se chama paz. A paz que vai dominar o teu coração, vai guardar as tuas emoções e vai te livrar da queda futura. Porque, veja, quando Ele entra, Ele não perde. E se você entra onde Ele está, você também não vai perder. Eu quero declarar no nome de Jesus: a sua batalha será vencida, mas não será na força do seu braço. A sua batalha será vencida, mas não será o teu mérito. A sua batalha será vencida no nome de Jesus. Porque se Ele estiver com você, inimigos grandes irão parecer pequenos. Caminhos destruídos serão reconstruídos. Gigantes que eram grandes demais parecerão pequenos aos seus olhos. Porque o segredo não é o soldado que caminha na guerra, mas é o general que envia para a batalha. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque hoje os nossos olhos se abrem e a partir de então não caminharemos sozinhos, não decidiremos sozinhos, não daremos passos para longe da tua vontade prevalecerá e o teu nome será glorificado do início até o final das nossas batalhas, e no final sairemos vencedores, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Jesus! Olha, isso é maravilhoso. Eu quero antes da gente ir para a mensagem, te fazer um pedido. Se você está com a gente aqui toda segunda-feira, você é parte da nossa família já. Então dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. É sobre isso que se trata. Quanto mais longe o evangelho for, melhor. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo! O tema da mensagem é: controle-se. Você pode falar pro ser humano que está pertinho de você, fala assim: dá uma seguradinha aí, controla. Eu quero falar sobre duas inteligências: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. São coisas que caminham juntas e que fazem muita diferença na nossa vida, na paz que governa o nosso coração, na maneira com que a gente decide, na maneira com que a gente interpreta as histórias, e muda tudo, e você vai ter certeza disso. O texto que vai nortear a nossa caminhada é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, e disse ao governante da sinagoga: não fique com medo, não temas, creia, apenas creia. 10 aleluias, mas eu quero só o final, então, para a gente não perder o brilhinho. A gente tá com um brilhinho aqui no meio. Tá diferente, tá diferente. Vamos de novo. Não tenha medo, apenas creia. Eu já devo ter falado sobre isso milhares de vezes, mas muito, muito mesmo. Só que lembra daquilo, quando a gente lê o texto e o texto renova, tem uma visão nova, diferente, transforma a gente numa parte nova. E esse texto é assim comigo. Como eu leio muitos evangelhos porque amo demais, e cada vez é uma parada assim: nossa, tem isso aqui.
E quando eu travo no negócio, irmão, batata, vai vir alguma resposta para alguma pergunta que às vezes nem existe, ou para uma demanda que às vezes até é recorrente. Como por exemplo, irmão, se a gente olhar no nosso meio, todo mundo sofre do mesmo mal aqui. Todo mundo. Um grau mais avançado, o outro mais reduzido, mas todo mundo é igual, inclusive Joe. Uma palavrinha chamada... Nossa, como vocês estão bons! Qual que é o problema? Ansiedade. Irmão, isso é patológico generalizado. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tudo igual. Só que uns... ó céu, ó vida, ó azar. Eu vou morrer, a vida acabou, tudo deu errado. E o problema, às vezes, é isso aqui. Mas o ansioso maximiza a treta. O ansioso amplifica o BO. Ele deixa maior. Ele fica... não vai dar certo. Oh meu Deus. E aí tem um que é menos ansioso, que fala assim: não, gente, vai dar tudo certo. Mas por dentro assim. E tem gente, irmão, que nem sabe que é ansioso, mas não dorme há dias. E diz pra todo mundo: porque eu não sou ansioso. Aí você pergunta: e dorme? Dorme? É que eu fico pensando muito. É que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. É uma doença mesmo, mas isso também é um dos resultados de ansiedade. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender: o tratamento é necessário e é progressivo. Ninguém ouve uma mensagem ansioso e sai 0 bala. Você sai só menos ansioso. Aí no outro dia você fica menos ansioso. Depois menos ansioso. Às vezes a crise volta, fica muito ansioso. Depois menos. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. A minha vida é uma doideira. Você não tem noção das confusão que a gente se mete. Tudo que a gente envolve, tem muita gente junto. E é bala, irmão, e dívida. Não tem noção. Quando a gente começa num evento desse, irmão, a gente já começa assim numa bala de dívida. Tudo caro. Esses homens não viajam mais de ônibus não, irmão. Porque mandar de ônibus, não, avião. E hotel, o hotel não acredita na gente que a gente vai pagar. Ele fala assim: tem que pagar antes de entrar. É uma loucura. Então é impossível às vezes a gente não ficar assim: Senhor, será que vai dar certo? Ó céu, ó vida, Jesus, eu vou parar com essas confusão, Senhor. Terça-feira eu tô em outra, é doideira. Então a gente precisa cada dia desenvolver. Agora, um homem é uma lição de controle emocional. O Jairo. Por vários motivos que você vai entender. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Irmão, seu filho já afogou? Alguma vez seu filho já afogou? Fala o que você fez. Você quase faleceu. Irmão, a gente fica desesperado. E todo mundo corre, irmão, e chacoalha a criança, e aperta a barriga, e vai, e a criança, calma, pai, já saiu faz 15 minutos. A gente desespera. Tem pai que é pior. Tem pai que se o filho tropeçar, ele chama o SAMU. Tem gente que maximiza. Mas quando é o nosso filho, é pior, não é? Quando a gente machuca, irmão, quando a gente cai, eu só tenho uma coisa na minha cabeça quando eu caio. Só uma, que ninguém tenha visto. Mais nada. Eu não penso em nada, irmão. Eu já tropecei, caí, e eu levanto assim: Jesus, só uma coisa, mais nada. Ninguém viu, será? Aí olha, e é tão bom quando a gente cai sozinho, irmão. Maravilhoso. Quem é igual eu sabe, a gente tropeça e corre para dizer que nada aconteceu. É o trote inicial. Você dá aquela... Perdão, eu abri meu coração, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Agora, observa o Jairo. O Jairo é o príncipe da sinagoga. É um homem importante. Ele tem acesso a Jesus de uma maneira diferente, distinta. Ele chega pela frente, diz: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa, minha filha está morrendo.
A filha dele está morrendo. Então cada segundo importa. A minha filha está morrendo. Aí Jesus disse para o Jairo: tá bom, Jairo, eu vou na tua casa. O rolê de Jesus mudou. Não sei aonde ia, só sei que agora tem um novo endereço: a casa de Jairo. Então todos os discípulos estão dizendo: top, vão para a casa do Jairo. O Jairo é rico, Jesus vai curar a menina provavelmente, vai ter festa, churrasco. Isso é incrível. Todo mundo: vamos ir para a casa do Jairo, top. E todo pobre gosta de ir na casa de um rico, irmão, que é legal. Você entra, você fala assim: meu Deus. Eu entro fazendo conta. Gente, olha o lustre. Eu sou assim. Eu sou aquele que quando sai falando: você viu, Paulo? É a Paula. E eu sou aquele que copia as coisas, ainda sai falando: vamos fazer igual quando der. Quer ver negócio de cheiro, irmão? Quando a gente foi na casa do meu irmão que tinha um cheiro, o cheiro da casa do irmão era aquele cheiro de: deu certo a vida, os boletos estão pagos. Irmão, e eu com vergonha de perguntar, tentando achar alguma coisa que tinha um nome. Por vergonha, né, irmão? Eu não queria perguntar pra ele. E eu tô assim andando na casa: céus, tá vendo, Paulo? Que isso? Nós estamos flutuando aqui dentro. E achando, irmão, não achava um vidro miserável pra ver o nome. E aí falei pro homem: qual é o nome deste cheiro? Desabafei. Bom, comprei, tá até hoje lá em casa. Eu entro e falo assim: que isso, hein? Só que os boletos estão tudo na gaveta igual, mas o cheiro tá lá. Aí, agora escute isso. Eles estão muito felizes, estão indo, e o Jairo tá com uma esperança. Pronto, meu problema tá resolvido. Ele chegou na história. Se ele tá junto, vai dar certo, acabou. Ele tá indo pra minha casa, top. Só que daí do nada, uma mulher que não tem nada a ver com o B.O., que não foi convidada para ir na casa do Jairo, que não era para estar no meio do rolê, olha para Jesus e diz assim: se eu só tocar nele, na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. Obrigado, irmão do aleluia. O irmão estava comigo. Irmão, ela falou: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. Aí a Bíblia diz que ela vai, toca na orla do manto de Jesus e ela é curada. A história tinha que seguir logo, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Irmão, a parada aqui é o Jairo. Irmão, o Jairo tá aqui, ó. Gente, coopera. Acha essa mulher logo, pelo amor dele aqui, ó. Porque o Jairo tem uma emergência. O Jairo tem uma emergência. Lindo, escuta bem. Quando a gente chega na presença de Jesus, na maioria das vezes a gente chega com uma emergência. A gente sempre chega desesperado, esbaforido. Ai, Senhor, eu não vou fazer, era tudo errado. E Jesus é tipo 190, irmão. Ai dele se não responder. Você já fica assim: tá vendo? Porque não me ama. Porque a gente é ansioso. A gente não consegue controlar, irmão. Tem gente que se eu não responder fica bolado. Eu vejo meus directs às vezes uns revoltados, irmão. Tem gente que manda assim: não me responder, eu vou me matar. Aí ela manda outro dia: não deu. E eu tenho medo dessas pessoas, irmão. E tem gente que me responde e aí eu não vejo e ela responde de novo: você é muito soberbo, você é arrogante demais, eu te odeio. Aí no outro dia ela manda: que mensagem maravilhosa. Porque ela esqueceu, mas ela já dele no meio da gente, irmão. E eu só vi na parte, eu dei uma volta e falei assim: odeio, amo, odeio. Eu não tenho culpa. E com Deus a gente é igual. A gente chega e diz: resolve. E aí Deus parece que não faz. A gente: tá vendo?
Deus não existe, eu não gosto mais disso, eu nunca mais vou. Aí você vem, uma palavra te toca e você fala assim: Jesus, eu tava só brincando. Porque a gente não consegue se controlar, a gente está oscilando demais toda hora. E o que Jesus quer que venha para dentro de nós é um espírito de estabilidade, que a gente tenha fé nele, que a gente confie nele, que o nosso coração não vá para o lado oposto, que a gente sempre esteja sabendo que ele está no controle, que quando ele está junto tudo dá certo, o nome dele é glorificado, ele não erra, ele não mente, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A gente não precisa se descontrolar. Controle-se. Aí a Bíblia diz, irmão, com o Jairo, não sei o que está acontecendo com o Jairo, mas se fosse eu na história, ia ter outra história na história. Eu ia encontrar a mulher. Eu tô lá, falei: eu vou te ajudar, Jesus, nós vamos resolver isso logo. Aparece agora, eu te ajudo. Quanto você quer? Eu dou milão para quem achar a mulher. Milão, tá aqui, ó, vou dar. Minha filha tá precisando de socorro. Eu não vou ficar aqui agora esperando, por causa que uma doidinha foi curada e não quer aparecer. Bora, aparece que eu vou te ajudar, menina, bora. Só que aí que tá, a Bíblia não conta nada, porque Jairo provavelmente só ficou quieto. Só que vai piorar a vida do Jairo. Vai piorar. O Jairo está esperando, Jesus está resolvendo o problema da mulher. Só que aí a notícia chega para Jairo: Jairo, sua filha morreu, cara. Já era. Ô Jairo, já era, porque você ainda está incomodando o mestre. Quem é pai sabe qual é a ação num momento desse. Provavelmente o Jairo queria desabar agora. Provavelmente nessa hora é impossível, não tem. Se você é ser humano, você vai sentir. O Jairo deve ter ficado muito desesperado. Só que a Bíblia diz que a mesma notícia que Jairo ouviu, Jesus também ouviu. Só que eu posso ainda melhorar isso. A notícia que Jairo ouviu, Jesus já sabia dela desde o começo. Posso te explicar melhor, lindo? Aquilo que te assusta não pega Jesus de surpresa. O que te assusta não altera o humor dele. O que te pega assim do nada, para ele não é novidade. Ele está no controle de tudo. A palma das mãos dele repousa a terra. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória dele e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não pense você que é o teu problema que tira ele do eixo. Ele já sabe. Ele governa todas as coisas. Enquanto você se desequilibra, descontrola, ele permanece igual, porque pode todas as coisas. Por isso que quando o apóstolo diz: porque sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é a verdade. Ele pode tudo e nada que ele decide pode ser frustrado. Portanto, daquilo que ele não tem medo, você não precisa temer. Aí é maravilhoso, porque agora Jesus divide. Ele diz o quê? Jairo, não fique com medo. O que ele está falando para Jairo? Jairo, as tuas emoções, Jairo, não deixa ela desequilibrar. Você não precisa ter medo. Aleluia. Jairo, não precisa ter medo. Em outras palavras, ele está dizendo: Jairo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Jairo, você não precisa ter medo. Ele fala para as emoções do Jairo, e agora ele mira no espírito do Jairo. Jairo, não tenha medo, creia somente.
Continua crendo que eu posso fazer, Jairo. Continua crendo. Lembra do começo que você chegou dizendo que era para eu ir para tua casa para resolver o teu problema? Bom, eu ainda não mudei o endereço. Eu ainda estou indo para tua casa. Continua crendo, continua acreditando. Eu ainda estou indo na direção da tua casa e eu vou resolver o BO. Jairo, controla as tuas emoções e mantenha a tua fé. É muito simples. Sabe o que Jesus quer que a gente aprenda logo? Que a gente precisa aprender a esperar. E enquanto esperamos, aprendemos a confiar. Confia nele, descansa nele, espera por ele. Na hora certa ele chega, da maneira certa ele faz. E se você se desequilibrar, não muda a velocidade que ele trabalha. Portanto, controle-se, acalme o coração, não tenha medo e continue crendo. Aprender a esperar e a confiar enquanto se espera. É difícil, eu sei que é, porque durante a espera os nossos olhos não veem milagre nenhum. Durante a espera a gente não vê resultado. Durante a espera só duas coisas precisam aparecer: emoções saudáveis e fé inabalável. É exatamente isso. Por isso que quando alguém fala, não precisa pregar sobre a vida emocional, coitado, a mensagem de autoajuda, que dó. Primeiro que não é autoajuda. Autoajuda é o homem ajudando o homem. O evangelho é Jesus ajudando o homem. Então esquece esse negócio, porque é autoajuda. Fala pra ele, não tem nada de autoajuda. Porque se eu tentar me ajudar, eu me estrago. Eu preciso de Jesus. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz. Tudo dele, para Ele, por Ele. Pronto, é só Ele. That's it. Não tem esse negócio de, não, você consegue sozinho. Não consegue nada, a gente precisa dele. A gente precisa dele, acabou. Então, irmão, esse negócio da alma é muito sério. Jesus está querendo que a gente cada dia desenvolva mais isso. Há uma promessa sobre quem desenvolve isso, quem confia, quem não fica ansioso, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer experimentar? Eu quero a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Eu vou te explicar como eu estou resolvendo essa parada. Estou me envolvendo menos com o processo e estou vendo mais pro final. Como assim? Aquilo que me desestabiliza, eu paro de ver. Eu tiro da minha vista. Eu comecei a me evitar processos que me angustiavam. Sabe uma parada que me angustiava? Você vai achar engraçado. Mas eu chegava no evento, a primeira coisa que eu perguntava: quantas pessoas entraram? Irmão, eu fazia um atormento na vida da minha equipe. Que eu falava, resolve. Por que não entraram ainda? Corre, vê o que está acontecendo, chama a polícia. Irmão, verdade. Chama a polícia, tem que vir batedor. Cadê? Por que... Aí, irmão, eu descobri que o que eu fazia não alterava a velocidade que as pessoas entravam. Porque tem coisa que mesmo a gente querendo que mude, não dá para mudar. O trânsito não dá para a gente mudar. O fluxo das pessoas não dá para mudar. As pessoas... não dá para mudar. Então eu ficava ansioso à toa. Ficava bolado à toa. Me desgastava à toa. Lindo, na vida exatamente em quase tudo é assim. A gente se desgasta à toa. Ficar nervoso não muda nada, não acelera, não desacelera, não faz nada, irmão. A gente sofre que nem um bobo, sozinho, e não precisava. Sabe, Jesus olha para o Jairo, diz: ô Jairo, olha para mim, Jairo, tô aqui. Sabe, Jesus olha para você que está às vezes desesperado, angustiado, ansioso, e nem precisava de tudo isso. Mas aí a palavra chega até você e é o Senhor dizendo: ei, olha para mim, eu ainda estou aqui. Eu ainda posso todas as coisas, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Eu ainda sou o Deus que governa tudo. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Então você não precisa ter medo, você só precisa confiar. Jesus está olhando para mim e para você dizendo: ei, por que você está ansioso? Aquieta tua alma, aprende a descansar nele, porque os que confiam no Senhor
Aleluia! São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus vai para a casa do Jairo. Chega lá, tá todo mundo fora da casa do Jairo. Ela morreu, não adianta, ela morreu. Aí Jesus diz: não, ela está só dormindo. E o final você já sabe. Jesus entrou, acordou a menina. E o que Jesus disse no meio, Jairo teve certeza no final. Eu não preciso ter medo, eu só preciso crer. Lindo Jesus. Tu és maravilhoso. Não precisamos ter medo, porque Tu está conosco, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és real, Jesus. E se o Senhor está, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar desesperados. O Senhor está presente. O Senhor é um Deus que se importa. Jesus, acalma o nosso coração, acalma as nossas emoções, o nosso espírito inquieto, porque Tu ainda é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor pode todas as coisas. Jesus lindo, nós Te amamos e cremos. Tu ainda é o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.